Trump pode concorrer às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Isso foi o que a Suprema Corte Americana decidiu. I think it's a very big day for America. Porém, o ex-presidente americano ainda tem que enfrentar 91 acusações criminais em 4 processos da justiça. Então, como será que fica a situação de Trump agora que ele pode concorrer, mas ainda vai enfrentar julgamentos? E se ele for condenado, pode ser eleito? Vem que a gente te explica. Primeiro, vamos entender como que foi esse processo de elegibilidade do ex-presidente. A decisão da Suprema Corte contraria o estado do Colorado, que havia decidido em dezembro de 2023 que Donald Trump não apareceria nas cédulas de votação nas primárias do Partido Republicano no estado. Mas por que isso? Bom, segundo o Tribunal do Colorado, as ações de Trump antes de 6 de janeiro de 2021 constituíram um envolvimento na insurreição, nesse caso, no ataque ao Capitólio. O político recorreu à Suprema Corte e os juízes decidiram que a Constituição não permite que um único estado desqualifique um candidato presidencial a um cargo nacional. De acordo com a Corte, caberia ao Congresso, não aos estados, essa decisão. Com isso, caem por terra as dezenas de ações similares que se espalharam pelos Estados Unidos. Ou seja, a decisão da Suprema Corte encerra a discussão se os estados podem remover Donald Trump das primárias com base na seção 3 da 14ª emenda. Mas o que é essa emenda? A seção 3 da 14ª emenda foi criada depois da Guerra Civil no século XIX, quando os estados do Sul, chamados de confederados, se rebelaram contra os estados do Norte da União. Basicamente, essa norma afirma que nenhuma pessoa que prestou o juramento de apoiar a Constituição e depois se envolveu em uma insurreição ou rebelião contra a mesma deverá ocupar qualquer cargo público nos Estados Unidos. E esse veto pode ser revertido pelo Congresso. Depois da anistia aos confederados em 1872, a lei ficou adormecida, e nos últimos anos ela só foi aplicada apenas uma vez no ano passado para remover do cargo um servidor do Novo México, justamente pela sua participação na invasão ao Capitólio. Mas vamos voltar para o Trump. O Colorado foi o primeiro estado a decidir que o ataque ao Capitólio equivale à insurreição. Um levantamento do New York Times mostra que, assim como o Colorado, a candidatura de Donald Trump foi contestada em 36 estados. Mas muitos deles já haviam rejeitado as ações. Outros esperavam a Suprema Corte para seguir o seu parecer. E apesar de ele estar elegível para concorrer depois da decisão, ainda tem alguns pontos não tão claros nessa história. O ex-presidente enfrenta 91 acusações criminais em 4 processos. Entre eles, Trump é acusado de levar documentos confidenciais para sua casa depois de deixar o poder e dificultar os esforços do governo para recuperar o material. Em outro julgamento no estado da Geórgia, o político é acusado de interferir na eleição de 2020. O ex-presidente americano enfrenta ainda outras pendências judiciais, entre elas um caso de difamação e outro de fraude. O único com data de julgamento é o seu caso estadual em Nova York, onde é acusado de falsificar registros comerciais em conexão com pagamentos de dinheiro secreto a uma atriz pornô. Esse caso já está marcado para julgamento em 25 de março, e o juiz sinalizou sua determinação em seguir em frente. O que acontece é que Trump pode sim ser candidato à presidência mesmo se for condenado. Isso porque a Constituição americana estabelece pouquíssimos requisitos para alguém concorrer a presidente. Os candidatos devem ter pelo menos 35 anos, ser cidadãos natos e ter vivido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos. Não tem nenhuma regra quanto ao caráter da pessoa ou registro criminal, igual no Brasil, onde temos a lei da ficha limpa. Alguns estados proíbem criminosos de concorrer, mas isso não se aplica aos cargos federais. O que pode acontecer é, se Trump for condenado em alguma das acusações contra ele, provavelmente não poderá votar. O republicano está registrado na Flórida e seria impedido de votar lá se fosse condenado por um crime. A maioria dos criminosos na Flórida recupera o direito de voto depois de cumprir toda a pena, incluindo liberdade condicional ou liberdade provisória, e pagar todas as multas e taxas. Mas é improvável que o ex-presidente, se for condenado, consiga cumprir toda a pena antes do dia da eleição. Ele também poderia solicitar clemência e conseguir a restauração de seus direitos de voto. Esse processo exigiria a aprovação do governador Ron DeSantis, também republicano, e de 2 membros do gabinete da Flórida. Em outro caso, como Trump tem residência em Nova York, ele poderia mudar o seu registro eleitoral para lá e aproveitar que os criminosos em Nova York podem votar enquanto estiverem em liberdade condicional. Mas, como na Flórida e em quase todos os outros estados, eles ainda não podem votar enquanto estiverem na prisão. Portanto, se Trump for preso, ele poderá se encontrar na extraordinária posição de ser considerado apto a ser votado, mas inapto a votar.
E se ele for eleito enquanto estiver preso? Bom, em resumo, ninguém sabe exatamente o que poderia acontecer nesse caso. Legalmente, ele poderia se eleger mesmo se condenado e preso, porque como vimos, a Constituição não diz nada quanto a isso. Então, existem muitas especulações feitas por especialistas. O que pode acontecer caso Trump seja eleito estando condenado e na prisão é o Congresso acionar a 25ª emenda da Constituição, que permite que o vice-presidente assuma o lugar do presidente, alegando que o político está impossibilitado de continuar suas funções. Outra possibilidade é Trump abrir um processo para sua liberdade, alegando que a prisão o impede de cumprir as suas funções na presidência. Mas, como eu disse antes, tudo isso é especulação, e a situação do Trump pode causar uma grande discussão jurídica nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Estadão acompanha tudo de perto. Fique ligado. Até mais!